Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração focada num livro que já chama a atenção pelo título, né? O Deus que Destrói Sonhos. É do Rodrigo Bibo, que muita gente conhece do podcast Bibotalk, e foi publicado pela Thomas Nelson. Um título forte, sem dúvida. Exato. E a nossa ideia aqui é entender melhor essa proposta central do livro, que é bem provocativo, vamos combinar. A análise que a gente leu sugere que, a frustração dos nossos sonhos pode não ser Deus sendo cruel, mas sim um jeito de redirecionar a gente para algo maior. Uhum. Eles mencionam até a metáfora que o Bibo usa de Deus derrubando o sorvete. Não por maldade, mas por cuidado. O que você acha dessa imagem, para começar? Olha, é uma imagem que, define bem o tom, né? Meio chocante, mas faz pensar. E já aponta para aquilo que o livro quer desafiar. Que seria? Essa visão de Deus como um realizador de desejos, quase um gênio da lâmpada que está ali para servir a gente. Pois é, e a análise que a gente está usando como base mergulha fundo nisso. Qual que é o primeiro grande tema que ela destaca, assim? Então, o contraste principal que a análise aponta é entre a soberania de Deus e o que o livro chama, criticando, de teologia do coaching. Teologia do coaching? Como assim? Seria a ideia de que a fé funciona meio como um conjunto de técnicas, sabe? Para você ter sucesso, realizar seus sonhos, quase como se desse para gerenciar Deus para conseguir o que a gente quer. Ah, entendi. E o livro, então, combate forte essa noção de um Deus que a gente pode domesticar, que existe só para validar nossas vontades. Certo. Então, não é sobre, pensamento positivo ou declarar vitória em cima dos nossos próprios planos, não. Muito pelo contrário. E isso já puxa o segundo ponto importante que a análise levanta: o amadurecimento espiritual. Que vem pela dor, muitas vezes sim, pela frustração, os sonhos que não dão certo, as dificuldades. A análise diz que o livro os apresenta não como erros no percurso, mas como ferramentas. Ferramentas de Deus. Isso, ferramentas que ele pode usar para moldar nosso caráter, para nos fazer depender mais dele e para alinhar a gente com a vontade dele, que, às vezes é bem diferente da nossa. E essa ideia de alinhar com a vontade de Deus me leva ao terceiro ponto que a análise cita: o discipulado. Exato. Visto como uma entrega total, E não como, uma barganha para receber bênção. E achei curioso. A análise comenta que o autor usa muita referência de cultura pop. Star Wars, Toy Story, Vingadores. Isso funciona mesmo para a teologia? A análise diz o quê? Olha, a análise sugere que sim, que essa é uma das forças do livro. Ajuda a criar pontes, sabe? Ilustra conceitos que podem ser densos com histórias que todo mundo conhece. Torna a mensagem mais palpável para o leitor de hoje. Faz sentido. E além disso, a análise elogia outros pontos. A linguagem clara, os capítulos mais curtos, os exemplos práticos. Traz profundidade, mas sem ser um livro acadêmico demais, pesado. Entendi. Mencionam também relatos de leitores sobre o impacto emocional e até o cuidado com o design do livro, as ilustrações. Tudo isso conta como ponto positivo na análise. Ok, então temos linguagem acessível, exemplos práticos, profundidade. Mas imagino que a análise também aponte alguns desafios, Nem tudo agrada a todos. Sim, aponta dois principais. Primeiro, o tom. A análise descreve o livro como firme, direto ao ponto. Isso pode soar meio duro, talvez desconfortável para quem está buscando uma leitura mais de consolo, entende? Não é um livro para passar a mão na cabeça. Exato, é para confrontar. E aí vem o segundo desafio. Justamente por ser assim, ele pode gerar um conflito interno forte. Leva o leitor a questionar, sabe? Será que meus sonhos estão alinhados com Deus ou são só coisa minha? E essa autoanálise pode ser bem... inquietante, imagino. Mas parece que essa é a intenção mesmo. A análise até traz duas reflexões que pegam bem esse espírito, Uma é que, Deus não tem obrigação nenhuma de realizar nossos desejos. Ele faz o que ele quer. É a soberania dele. E a outra, que me deixou pensando, é a ideia de que ficar perguntando qual a vontade de Deus para cada coisinha mínima pode ser, na verdade, um tipo de misticismo pagão. Como assim? A análise explica isso.
A análise sugere que essa crítica é sobre buscar sinais, fórmulas, confirmações para tudo, quase como tentar adivinhar o futuro, sabe? E isso desviaria o foco do que seria uma fé mais madura. Que seria baseada em quê, então? Baseada na confiança, na bondade e na soberania de Deus e em desenvolver sabedoria pela palavra dele. E não em ficar tentando decifrar mensagens secretas a cada passo. É mais sobre confiar do que decodificar o tempo todo. Nossa, interessante essa distinção. E para quem, afinal, a análise recomenda esse livro? Quem se beneficiaria mais? Olha, o público parece ser cristãos que estão lidando com frustração e tentando achar sentido nisso, gente buscando amadurecer na fé, sair do superficial, e também líderes ou pessoas na igreja que andam questionando essa ênfase toda em teologia da prosperidade ou em realização pessoal como o foco da vida cristã. Então, para resumir a visão da análise, O Deus que destrói sonhos não é um livro de respostas fáceis, nem de conforto imediato. Não mesmo. É um desafio. Um chamado para uma fé mais robusta, talvez. Ancorada na soberania de Deus, mesmo quando tudo dá errado para os nossos planos. Mas confiando que tem um propósito maior ali. Exatamente essa é a ideia central que a análise capturou. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Que vem direto desses temas. Manda. Se a gente aceita que um sonho desfeito pode ser Deus redirecionando a gente, como é que a gente distingue isso das consequências dos nossos próprios erros? Ou das dificuldades normais da vida? Será que essa linha é sempre clara? Boa pergunta. E pensar nisso talvez mude o jeito como a gente encara o sofrimento, né? E até a nossa busca por um propósito maior na vida. Fica aí para reflexão.